Eu era um lixo de pessoa, até que ela chegou. Sou o Jonathan, e eu tinha uns 17 anos quando tudo isso que vou contar aconteceu. Jonathan. O típico aluno de fundão que não quer papo nem com si próprio. Era assim que todos me viam. Era assim que eu gostaria de ser visto. Eu era babaca, eu sei disso. Mas não porque eu gostava de ser. Eu meio que fui moldado para ser daquela maneira. Minha mãe, Vanessa, me odiava como se eu tivesse estragado a vida toda dela, que talvez seja uma verdade, não como se eu tivesse como ter evitado. Meu pai, se foi quando eu era muito novo, mal tinha lembranças dele, mas sinto como se era mais fácil ser eu naquela época. Eu vivia em uma casa de 3 quartos que meus avós, por parte de pai, tinham deixado para nós de herança. Então minha mãe só tinha uma missão: comprar comida, e o resto era luxo. Ela recebia dinheiro de uma pensão do meu falecido pai e também Bolsa Família, então ela nem trabalhar precisava. Um ótimo motivo para nunca ver ela em casa. Sempre estava em festas ou dormindo em casa de estranhos. Mas não é como se ela fosse um monstro comigo. Ela não deixava faltar comida e sempre me deixava uns R$ 200 para eu passar o mês. Raramente via ela em casa. Raramente ela falava comigo, então automaticamente raramente eu falava. Na escola eu não era o aluno que dava dor de cabeça. Só não me esforçava por boas notas, mas fazia o suficiente para não reprovar. Eu nem sei do que gostava. Talvez de andar de skate quando a minha mente estava falando muito alto. Isso me acalmava. Na escola todos só falavam os clichês como: você é estranho, por isso ninguém quer ser seu amigo. Esse tipo de coisa. De vez em quando alguma professora me perguntava se eu tinha algum problema ou se eu estava bem. Era isso, me sentia vazio, mas sempre respondia: tudo bem, sim. Não tenho nada demais, estou bem. Até que a Larissa chegou. Baixinha, franja, estilo de se dar inveja nas garotas comuns, olhos verdes. Todos os garotos que viam se acabavam de amores. Eu de relance olhei quando ela chegou. Pensei comigo: uau, mais uma garota para ser trucidada nesse lugar. E não deu outra. Primeira semana, ela não se encaixou em nenhum grupo das meninas da sala. No máximo que eu via era algumas sendo legal com ela, tipo: vamos lá com nós. Seu cabelo está lindo. Esse tipo de gentileza que acho que só tem entre as garotas. Enquanto isso, os garotos da sala e colégio estavam fazendo uma espécie de aposta secreta de quem seria o primeiro com a Larissa. Segunda semana sempre via ela com algum menino, tipo conversando, ou até mais que um menino. Até aí tudo bem. Até que eu vi o Ryan se aproximando muito dela, a forçando contra a parede, e ela claramente desconfortável com a situação. Ryan, o outro clichê do garoto da escola brasileira, que escuta funk, empina de bicicleta e bem popular e incrivelmente chato para quem não é do grupo dele. Eu estava passando. Vendo a situação que a Larissa se encontrava, pensei: por que não ajudá-la? Cheguei e falei: qual foi, Ryan? Ela não tá achando legal isso. Foi o suficiente para ele largar ela e explodir para cima de mim. Quando me dei por conta, já estava no chão com o nariz sangrando do soco que recebi. Me levantei. Já acabou? Dá pra largar a garota? Ele só saiu falando que me quebrava lá fora. Larissa ficou vendo tudo e me viu seguindo andando sem falar com ela. Talvez eu tenha escutado ela falando: obrigada. Mas não me importava nem um pouco com o que ela achava. Após isso, ela sempre, todo santo dia, me dava bom dia. Às vezes eu respondia, às vezes ignorava. Ah, se você está pensando. E o Ryan, eu também não sei, ele não incomodou mais a Larissa. E nem tentou me bater lá fora, então eu também não sei o que aconteceu. Continuando a história, eu continuava ignorando tudo o que acontecia. Às vezes pegava a Larissa me olhando com um olhar de quem está pensando algo. E quando ela via que eu estava olhando, disfarçava envergonhada. Realmente não ligava para isso. Então, como sempre, eu ignorava. Até que um dia, na hora do lanche, eu estava onde costumava ficar. Nas escadas, esperando o horário acabar. Ela apareceu com um pedaço de bolo e disse: você quer um pedaço do bolo que fiz? Ela falou como se tivesse engasgada com aquilo. Eu estava um pouco pior de cabeça do que sempre esse dia. Minha mãe não a via fazia uns 8 dias, e eu estava pensando sobre. Quando ela chegou com o pedaço de bolo, e olhei para Larissa e disse: tô com cara de quem quer bolo de alguém? Sai fora daqui! As palavras depois que falei.
bateram no meu coração como se eu tivesse tomado um soco. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Vi o olhar da Larissa mudar de envergonhada para a tristeza genuína de alguém que está prestes a chorar. Não sei o porquê aquele olhar me fez sentir que eu era um lixo. Antes de eu falar mais algo, a Larissa falou com a voz com um nó na garganta. Desculpa, não queria te incomodar. Porque eu era daquele jeito. Porque eu era tão lixo assim. Quando acabou o recreio, eu peguei minhas coisas e fui embora. Fugi por um muro baixo atrás da quadra de esportes. Fui direto para casa e ainda não saía da cabeça o porquê eu fiz aquilo. Cheguei em casa e estava tudo aberto o portão, a porta e janelas. Eu estranhei, achei que era um roubo ou algo do tipo. Mas não. Era só minha mãe, seminua na sala com outros 2 homens parcialmente sem roupa. Eu não falei nada, só deixei a bolsa no quarto e fui andar de skate, mesmo após ver essa cena. A única coisa que conseguia sentir era a angústia de ter tratado a Larissa mal. Estava andando, passando por onde sempre andava, chegando na praça, que ficava para dar uma parada, para descansar. E quando estava chegando, lá estava ela. A Larissa, sentada embaixo de uma árvore, olhar bem triste, até parecia estar chorando. Eu continuava andando de skate e olhando para ela, quando de repente, tuc, uma pedra imensa bateu na roda do meu skate. Acabei caindo feio. Quando me dei por conta, a Larissa tinha aparecido. Jonathan tá bem? Encostando em mim. Mesmo eu sendo um lixo com ela. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas respondi. Tá tudo bem, sim, relaxa. Só preciso sentar um pouco. Ela pegou na minha mão e me levou para a árvore. Eu só aceitava o que estava acontecendo. Me sentei. E começamos a conversar. Sobre coisas nada com nada. Tipo, o dia está bonito e esse tipo de coisa só para quebrar o gelo. Ela aparentava não estar tão triste como estava. Ela estava nitidamente envergonhada. A única coisa que eu queria era só me desculpar. Mas não conseguia. Parecia que meu coração iria sair pela boca se eu falasse. E até então, falei. Desculpa por mais cedo de verdade. Ela me olhou com um olhar doce que nunca tinha visto de ninguém. Ela sorriu e disse: Tá tudo bem, não sabia que você não gostava de bolo. Eu adorava bolo. Eu queria dizer, mas não queria me expor. Mas disse: Não queria te tratar mal, só estava bem estressado. Aproveitei que estavam com clima leve. Eu estava querendo saber se, quando cheguei, ela estava triste por minha causa. Eu nem sei por que me importava com isso. Então perguntei: Então, você estava triste por minha culpa, né? Ela me olhou surpresa. E ela disse: Não. Quer dizer um pouco disso também? Mas é mais problema em casa. E eu disse: Ah, entendi. Ela começou a me contar os problemas dela. E pela primeira vez eu estava gostando de escutar alguém falar comigo. Depois de algum bom tempo conversando, descobri que ela morava praticamente sozinha como eu. O pai dela trabalhava com caminhão, então nunca estava em casa. E quando estava, ele bebia e tratava muito mal ela. Percebi que ela era alguém que tinha tudo para ser quebrada como eu. Mas não. Ela era doce e simpática. Tudo que eu não era. O motivo de ela estar triste era o pai dela estar em casa bêbado. Ela normalmente dormia na casa de amigas quando isso acontecia na outra cidade. Mas como ainda não tinha ninguém assim por aqui, ela estava muito mal pensando onde dormiria. Até que pensei, se eu chamasse ela para dormir na minha casa, seria muito estranho. Eu não tinha nada a perder. Olhei para ela e senti o coração disparar. E não fazia ideia o porquê. O rosto dela, até o cheiro dela, estava me deixando com um turbilhão de emoções. Logo eu, que não sentia nada, estava surtando por causa de emoções. Enfim, consegui criar coragem para apenas falar. Você pode ficar na minha casa se você quiser. O rosto dela ficou indescritível. Ela começou a gaguejar. Ah, você tem certeza? Eu disse que estava tudo bem. Ela estava muito estranha. Ficou aparentemente com medo. Acho que a maioria das pessoas ficaria muito assustada. Nós começamos a andar em direção à minha casa. Silêncio entre nós estava bem forte. Quando chegamos, a casa estava toda arrumada,
Minha mãe devia ter se sentindo mal pela situação de mais cedo, mas para variar, ela já não estava em casa. Apenas um bilhete na geladeira escrito à mão. Desculpa por ter visto aquilo, tem dinheiro no armário para você pedir uma pizza ou o que você quiser. Isso me deixou bem impressionado. Minha mãe até que se importou com a situação, até que achei legal. A Larissa ficou olhando em volta, bem desconfiada e tímida. Até que falei: se quiser tomar um banho, pode pegar qualquer coisa no meu guarda-roupa. Fomos para meu quarto. E tava uma zona. Ela não pareceu me julgar ou algo pior. Abri o guarda-roupa e pedi para ela escolher, até que ela quebrou o silêncio. Obrigada de coração. E deu um sorriso tímido. Realmente tinha algo de errado comigo. Meu coração voltou a disparar. Eu não conseguia falar. Só balancei a cabeça. Fui para a sala e deixei ela escolher a roupa. E tomar o banho dela. Comecei a pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. E definitivamente estava estranho. Parecia estar doente de algo que não sabia o que era. E quando a Larissa saiu do banheiro, eu confesso que meu coração deve ter quase parado. Ver ela usando minhas roupas, ela totalmente envergonhada. Um moletom e uma calça larga minha. Eu nunca tinha sentido atração por alguém. Mas tenho certeza que eu estava muito atraído por ela. Falei uma coisa para ela. Falei meio sem querer, como se tivesse escapado da minha boca. Você está linda. Claramente o clima ficou mais tenso ainda. Mas ela falou um obrigada e deu aquele sorriso. Começamos a conversar aos poucos. Na verdade, ela começou a falar sobre ela e como era a vida dela antes de ela se mudar. E eu ficava ouvindo, não tinha muito o que falar sobre mim. Pedi uma pizza dos sabores favoritos dela, que convenientemente ela disse enquanto falava. Quando a pizza chegou, ela ficou surpresa e feliz. E eu até que gostei de ver ela feliz. Nós comemos. Ela lavou os pratos e copos. E quando voltou para o sofá, ela sentou a uns 15 centímetros de mim. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela começou a falar. Eu te devo algo agora, né? Eu disse. Não tá tudo bem. Eu que te devia por ter sido babaca. Ela deu risada. Era de madrugada já quando nós demos por conta. Era hora de dormir. Eu arrumei minha cama para ela. E quando ia saindo, ela perguntou: você não vai dormir comigo? Eu fiquei sem reação, mas de novo só aceitei o que estava acontecendo. Deitei na cama. Meu rosto e o dela muito perto, muito mesmo. A respiração dela em mim. Eu nunca tinha me sentindo assim. Ela se aproximou mais ainda e encostou a testa na minha, e com uma voz sonolenta: obrigada. E dormiu. Eu não ia conseguir dormir, mas eu não queria me mexer para não acordar ela. Porque eu me importava. Eu não sei. Eu só quero que ela fique bem. No outro dia acordamos, fomos para a aula. E tudo voltou ao normal. Nossa relação ficou estranha. Parecia que nós estávamos nos afastando após tudo isso. Ela parecia que queria falar comigo. E eu só pensava em falar com ela. Mas eu não tinha coragem. E eu não sei se fiz algo errado. Para afastar ela. Eu estava andando de skate com mais frequência. Eu queria parar de pensar nela. Só não dava. Quando me dei por conta, eu estava falando com uma senhora da praça sobre ela. Eu odiava falar em uma semana e na outra estava falando com uma total estranha. Eu estava quebrado. Ou não sei. Até que um dia, 4 horas da manhã, ela apareceu chorando na frente da minha casa. Ela começou a falar sem parar. Que pai dela tinha expulsado ela. Eu trouxe ela para dentro, para o quarto. Ela não parava de chorar. Eu disse para ela ficar tranquila se ela quisesse. Podia ficar aqui. Ela parou de chorar. Me perguntou se eu falava sério. Óbvio que ia ser estranho, mas falei que sim. Ela começou a se aproximar e me abraçou. Foi o primeiro abraço que eu me recordava que recebi. Nem sabia retribuir direito. Provavelmente foi o pior abraço que ela já recebeu. O silêncio era absurdo. Ela começou a falar sobre o tanto que estava apaixonada por mim. Tipo, do nada. Eu fiquei sem reação. Eu nem sabia o que sentia. Eu não fazia ideia do que falar. Nada vinha na cabeça. Somente um branco total. Antes de eu conseguir pensar em algo, ela já estava se desculpando toda envergonhada. Eu até que, enfim, consegui respirar e falar.
Tudo que eu queria. Que eu não sabia o que sentia. Que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Só queria calar a boca. Mas não parava de falar. Só parei quando ela começou a se aproximar e colocou os seus lábios nos meus. Meu primeiro beijo. Eu estava mudando. Para melhor, eu acho. Eu só queria ela feliz e bem. Nós de novo dormimos juntos, dessa vez meio abraçados. Os dias com ela morando comigo iam se passando. Boatos na escola, mas nós dois não se importavam. Nós estamos sempre abraçados em casa e nos beijando. A nossa relação não tinha títulos, mas era amor genuíno. Minha mãe sabia de tudo e nem se importava com a situação. Então a gente sempre tinha a casa para nós. O pai da Larissa começou a ligar sempre para ela, mas ela prometeu que não iria mais voltar para ele. Eu, a cada dia do lado dela, eu aprendia coisas novas, sentimentos novos. Eu me sentia feliz como nunca. Eu aprendi a me importar com as pessoas, a sentir empatia, a sentir paz. Depois de um bom tempo, terminamos a escola, começamos faculdade e trabalhamos. Minha mãe continua a mesma. O pai da Larissa ainda se arrepende e está internado em uma clínica de viciados. Estou planejando em pedir a Larissa em casamento nas nossas férias da faculdade. Me desejem sorte.